Questão 173. Para comemorar o aniversário de uma cidade, um artista projetou uma escultura transparente e oca, cujo formato foi inspirado em uma ampulheta. Ela é formada com 3 partes de mesma altura. 2 são troncos de cores iguais e a outra é um cilindro. A figura é a vista frontal dessa escultura. No topo da escultura foi ligada uma torneira que verte água para dentro dela com vazão constante. O gráfico que expressa a altura h da água na escultura em função do tempo d decorrido é. Bom, então vamos entender a seguinte situação aqui. Nós temos aqui embaixo um tronco de cone, aqui em cima também, e aqui no meio um tronco de cilindro. Quando nós colocamos água aqui nessa estrutura, ela começa a encher a base aqui, que é uma base mais larga, uma base maior. Então ela demora aqui no início para começar a subir. Depois ela começa a subir mais rápido porque a base vai encurtando, a água vai enchendo mais rapidamente. Aqui a altura começa a subir. Já quando ela atinge o meio, o centro aqui, ela passa a subir nessa estrutura cilíndrica aqui no meio. Então ela começa a subir rápido porque a base aqui desse cilindro é menor. Quando ela atinge o topo, ela começa a subir nessa terceira parte do objeto, a velocidade começa a diminuir em função de que a base aumenta. Então nós temos uma diminuição da velocidade quando ela atinge esse tronco de cone, lá em cima. Nesse primeiro gráfico, o gráfico A, não pode ser resposta porque ela cresce de uma maneira uniforme aqui, não tem como ser essa resposta. Já no gráfico B, também não pode, porque vejam só, no início aqui desse movimento, ele cresce muito rápido, atinge depois uma diminuição da velocidade e aí ele sobe rápido no fim de novo. Então é justamente o contrário. Bem, no gráfico C, ele também não apresenta as 3 fases aqui de crescimento desse preenchimento com a água desse objeto. Então, o que acontece? Ele cresce aqui muito devagar no início, o que é correto, porém no fim ele sobe muito rápido, então a velocidade aumenta aqui e a altura começa a aumentar rapidamente. Não é o caso. Bom, vamos pular essa alternativa D, porque essa seria a resposta correta. Mas antes vamos analisar a E, por que ela está errada. Vejam aqui que no início desse movimento, aqui bem no comecinho, essa altura cresce rapidamente, ó. A curvatura está para cima. Ó. Então, vejam a diferença entre a D e a E. Ó. Aqui embaixo a curvatura começa bem lentamente, ela tem uma tenuosidade para baixo. Esse gráfico aqui no início ele apresenta uma concavidade para baixo e esse gráfico aqui ele apresenta uma concavidade para cima. Notem a diferença que aqui nesse que apresenta concavidade para baixo, ele cresce muito rápido, já nesse aqui não. Ele cresce devagarinho no início. Lá na segunda fase, aqui no meio, na fase 2, aqui nesse intervalo de tempo, ele está subindo aqui no cilindro. Então, ao subir no cilindro, ele passa a ter uma velocidade constante. Essa altura passa a ter uma velocidade constante de subida. Já aqui na terceira fase, quando ela novamente entra nessa outra figura, nessa figurinha do nosso cone, ou tronco de cone, ela começa a subir rapidamente no início e depois, quando ela chega lá no topo, ela começa a diminuir a velocidade, então ela cai. Então, por isso que a resposta seria a letra D, porque a altura então ela cresce devagarinho no início, passa a ser constante no meio e lá no fim ela novamente volta a diminuir a velocidade, ou seja, ela começa a crescer essa altura de uma forma mais lenta. Ok? Então a resposta aí, letra D.